Oi. Podemos? Muito bem. Bom, gente, então vamos agora para a nossa segunda e última parte do dia, da nossa segunda parte da tarde e nossa finalização aí do nosso dia. Agora a ideia é a gente trazer essa dimensão de cuidado para quem cuida, muito na perspectiva da saúde mental, né? Então, nós vamos ter 2 psicólogas aqui com a gente, 3 comigo, né? Discutindo um pouco sobre 2 diferentes perspectivas, né? Eu queria convidá-las, então, aqui para sentar do meu lado. Eu queria chamar a Mariana Luz, a Mari Luz, que é... Muito bem, pode bater palmas. A Mari Luz, ela é uma parceira da vida e com o Instituto a gente vem desenvolvendo um trabalho super bacana num programa que a gente tem no Instituto que chama Respostas Eficazes à Violência contra as Mulheres. Esse programa ele foi desenvolvido a partir de uma metodologia americana que foi trazida para o Brasil por uma organização chamada Vital Voices, que é uma organização que é liderada por promotores de justiça nos Estados Unidos, e eles desenvolveram uma metodologia para trazer os diferentes atores importantes da rede de proteção para trabalharem juntos. A gente sabe que o principal problema do enfrentamento da violência é que cada um, quando faz o seu trabalho, mas nunca fazem juntos, né? Então a gente traz juízas, promotoras, defensoras de justiça, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil, Metropolitana, organismos de mulheres, agentes de saúde, e agora a gente está trazendo profissionais da educação. Por 3 dias a gente faz esse workshop, e a primeira atividade dos 3 dias, então são mais ou menos 100 agentes que ficam com a gente por 3 dias, a primeira atividade é desconstruir esse lugar. Juiz vira vítima, vítima vira policial, policial vira promotor de justiça, um pouco para tirar as pessoas do seu lugar comum e de entender como é que é o trabalho do outro. Porque é muito fácil falar do meu trabalho, quando eu delego o trabalho, pronto, fiz a minha parte, agora você se vira, né? Então é um pouco para a gente fazer. E para quem faz, todo mundo, literalmente todas as pessoas que fazem parte, independente se começou o ano passado, se tem 20 anos de profissão, dizem que é o melhor workshop que eles já fizeram. Porque o que a gente faz não é se propor a trazer conhecimentos novos, é a reconstruir relações. E aí é muito interessante, né, Mari? Porque no primeiro dia, assim, não, aqui a rede, a gente faz por estado. Então a gente vai cada estado, foram 8 estados já. Ah, não, aqui a rede funciona. Aí segundo dia, talvez nem tanto. Não funciona mesmo. Terceiro dia, não funciona, a gente tem que fazer. E o terceiro dia é um plano de ação, de emergência. Tipo, o que a gente tem que fazer no próximo ano? Aí, não funciona mesmo, a gente tem que fazer mesmo, vamos refazer tudo, tá? Tem que fazer tudo. E aí é muito legal, porque assim, eles chegam muito na defesa. Tipo assim, aqui funciona, eu sei fazer meu trabalho, você não precisa me dizer o que eu tenho que fazer. E aí a gente vai desconstruindo essa ideia porque é quebrar realmente essas barreiras. E tem muitas barreiras porque a gente está muito, muito acostumado a ser acusatório. E quando a gente se propõe a fazer o workshop é dizer, gente, está tudo certo, agora está na hora da gente entrar em campo juntos. Tá tudo bem, temos vários jogadores super do bem, gente nem tanto bem, mas tudo bem, né? A gente lida com essas pessoas, mas assim, não dá para ter bons jogadores se a gente não tiver um bom time. Né? Então é um pouco nessa perspectiva e tem sido muito legal. E aí a Mari também vai trazer um pouco dessa perspectiva de que outros elementos a gente tem trazido tanto no workshop, mas também nas suas outras experiências. E a Flávia Strumpfer, alemão, né? Minha primeira palavrinha é alemão, Strumpf. Flávia, vem pra cá. A Flávia, ela coordena um núcleo de trabalho e desenvolvimento de estresse pós-traumático para vítimas de violência sexual na Unifesp. E tem um trabalho também com consultório, enfim, e acho que esse trabalho no núcleo tem ajudado a pensar como é que a gente trabalha na perspectiva da prevenção e na perspectiva da violência que já se instaurou e o que a gente pode fazer, né? Então, essa é um pouco da ideia da nossa tarde. Você quer começar? Então tá bom. Então, eu vou ficar aqui no controle do tempo pra gente... mas é bem breve, assim, trouxe... Minha cola tá aqui no celular.
Primeiro eu queria fazer um agradecimento pelo convite, Mafô. O Instituto Avon é sempre uma honra, né, poder participar desses trabalhos maravilhosos que o Instituto Avon está sempre à frente aí para que a gente elimine toda e qualquer forma de violência contra as mulheres e as meninas, né? A segunda coisa, quando eu cheguei, estava ouvindo a doutora Albertina falando, e aí é uma coisa que, em geral, eu nunca conto assim, em público, mas que hoje fez muito sentido ao ouvi-la falando, e aí eu quis compartilhar com vocês também. Eu tive uma experiência religiosa, eu fui freira por 10 anos. E nessa minha experiência, eu trabalhava com pessoas em situação de rua, né? Eu acho que é legal trazer isso, porque isso dá sentido até de como eu cheguei até aqui. E eu acho que é importante. Esse foi um ano de muito aprendizado para mim, dessa importância sobre dar sentido. Inclusive, é uma linha da psicologia que eu trabalho, né, que, em geral, a psicologia ela trabalha dessa forma, né? Se a gente não encontra sentido, né, vem todas as depressões, ansiedades e muitas coisas ruins, né? Então, a importância de dar sentido. Então, quando a doutora Albertina estava falando dessa questão dos médicos, eu lembrei muito de quando eu estava no convento e a gente ia muito ao SUS levar as pessoas em situação de rua e os médicos não encostavam nas pessoas, não atendiam, nós não podíamos entrar nos hospitais, nós éramos impedidas de fazer uma série de coisas porque eram pessoas em situação de rua. Não, mas está cheirando ruim, não dá para ficar aqui, não, mas está fedendo, mas é isso. E a gente cuidava em casa, eu cuidei de feridas, enfim, eu fiz coisas assim que eu nunca pensei na minha vida, vamos colocar dessa forma, né? E quando eu estava ouvindo ela falar, eu lembrei muito, então até quis trazer assim no início dessa fala, porque depois até com o trabalho, e às vezes os médicos iam até a nossa casa, porque nós tínhamos uma parte para as freiras, uma parte para as pessoas em situação de rua que moravam conosco. E depois os médicos iam em casa, e uma vez um psiquiatra disse para mim, e foi assim que eu quis ser psicóloga, começou nesse dia. Ele falou para mim, sabe por que as pessoas tinham crises, enfim, surtavam, uma série de questões, né? Porque estavam sem medicamentos, e enfim. E aí ele falou, sabe o que é mais importante que os medicamentos, os tratamentos, o hospital? Vocês conseguem dar algo, que é o afeto, que as pessoas não têm, e o afeto cura. Né? Eu lembro que esse psiquiatra falou isso. E, para mim, um psiquiatra falar isso, ele falou, o afeto cura. E eu realmente vi pessoas que tomavam, sei lá, 15 medicamentos, né, que estavam completamente atormentadas, sofrendo muito, reduzirem para para nenhum. Né? E os médicos não acreditavam. Eles falavam, mas o que vocês fazem? Né? E era um afeto, laços, né, que é um pouco do que a minha fala vai nesse sentido. Porque toda vez que eu penso, eu fiquei aqui pensando, né, como a gente pode aprimorar, né, a saúde mental, os atendimentos. Muito já deve ter sido dito, né, notificação é extremamente importante, políticas públicas. Mas eu fiquei pensando, algo que eu posso falar que faça diferença. Hoje eu acredito que é o afeto. Esse ano de 2018, para mim, ainda foi muito simbólico nesse sentido. Então, eu acho que o afeto ele é extremamente transformador, libertador. Né? Então, fazendo assim esse link com o que esse psiquiatra me falou, com a minha experiência de 2018, que foi um ano que eu atendi bastante em consultório, eu sou psicóloga clínica, então atendo em consultório, e aí eu fiquei vendo realmente essas questões, em cada atendimento, a diferença do afeto. Porque a linha que... Eu sou fenomenóloga existencial, é uma linha da psicologia. E essa linha, a gente acredita que a psicoterapia ela acontece nesse encontro, né, entre psicólogo e paciente. É nesse encontro. Então, é uma linha afetuosa, né, acima de tudo, assim, extremamente afetuosa. E a gente percebe o quanto o afeto faz diferença. Né? Na rede, né, que a gente sabe que, como a Mafô falou, o workshop, né, que eu tenho trabalhado junto com o Instituto Avon, a gente vê que essas fragilidades na rede, elas atrapalham demais o atendimento, mas não só o atendimento a quem sofre violência, mas também para as pessoas que trabalham. Porque causa um desgaste tão grande, e aí a gente entra na questão do autocuidado, que nada mais é um afeto conosco mesmo, que eu acho que é muito importante. E pouco é falado, né? Às vezes, quando a gente está em espaços que nós estamos discutindo violências, o autocuidado, né? Porque às vezes a psicologia ela é vista de uma forma muito interventiva,
né? No sentido de, então, a mulher que sofre violência ou uma criança que sofre violência, as meninas elas precisam da psicologia porque elas estão numa situação de estresse e de fato estão mesmo, né? Mas é muito importante cuidar de quem cuida, né? Como a Mafô falou. E pensar isso, né? Como nós estamos fazendo isso, né? Como nós fazemos isso, a compreensão, o olhar que nós temos para as pessoas que cuidam, né? Que estão na rede, que estão atuando, né? Então, acho que assim, a importância do afeto nas relações, né? E quando eu digo afeto, nesse sentido da palavra mesmo, não só da gentileza, mas do cuidado com o outro, na forma como a gente olha para o outro, que é um pouco do que a doutora Albertina falou, que eu achei incrível, né? O fato de você olhar para a pessoa, né? E me remetia muito às situações que eu vivenciei enquanto eu era freira, porque era algo que a gente fazia, às vezes a pessoa estava embaixo de pilhas e pilhas de lixo, e a gente ia lá, ia tirando o lixo, e a gente olhava para aquela pessoa, e a gente conversava com ela, perguntava o nome, olhava, mas por que você está aqui? Não porque você está na rua, você tem que estar no meio do lixo, né, necessariamente. Assim, 10 anos de experiência com pessoas em situação de rua, eu vi pessoas que não comiam carne na rua, que não tinham nenhum tipo de vício na rua, pessoas extremamente organizadas, extremamente limpas, assim, eu vi de tudo, né? E aí a gente ia conversando e o fato de olhar, muitas pessoas falavam isso, porque ninguém olha para mim, então não faz diferença onde eu tô, né? Ninguém olha para mim, eu não sei mais se eu sou uma pessoa, o que eu sou, né? Então, assim, isso faz uma diferença absurda, né? O afeto, o olhar, né? O se importar. Então, eu acho que eu queria iniciar um pouco da fala pensando isso, assim, a importância do afeto e desse autocuidado, né? Se nós que... Não importa se a gente está diretamente na rede, se nós nos interessamos pelo tema, se somos ativistas, né? É um tema que mexe conosco, porque, assim, se você não viveu, ainda viverá, ou não se deu conta ainda que viveu. Se você for mulher, sim, você já foi vítima de violência, de alguma forma. E, às vezes, a gente nem tem esse conhecimento. Formas de violência, né? A gente pensa na agressão, né, numa violência física, mas a gente sabe que tem diversas formas de violência, né? E acho que uma outra questão importante também é a questão do conhecimento, né? Da gente conhecer, a gente saber do que a gente fala, que foi uma das coisas que aprendi muito também em 2018, né? A gente entender o que a gente fala, porque normalmente é um assunto que a gente sempre tem opinião, né? O que você acha da violência contra... é errado, não pode bater. Né? Nossa, não, bater, que absurdo, né? Não sei o quê. A gente tem uma opinião do senso comum. Mas é importante a gente ler e entender, por exemplo, o ciclo da violência. Porque essa opinião ela não vai ser sustentada quando eu conhecer, de repente, uma mulher que já passou por 10 atendimentos e troca de parceiros e continua com parceiros violentos. Por que essa mulher faz isso? E aí eu vou pensar o quê? Não, ela deve gostar de apanhar, né? Se eu tenho esse primeiro discurso, eu não conseguir aprofundar, né? E não é, não digo nem num conhecimento técnico, porque isso vai depender do que você faz, profissão e tudo mais, mas de realmente entender sobre o assunto, para que a gente possa, inclusive, dar uma opinião mais capacitada e libertar as pessoas dessas amarras, que são também do preconceito, fruto da ignorância. Né? Porque quem gosta de apanhar, né? Vamos combinar, né? Se a gente sair perguntando, não importa qual situação, qual relação a pessoa viva, ninguém gosta de apanhar. Mas aquela pessoa ela fica naquela relação, né? E passa muito por isso, inclusive com o que eu acho que eu mereço. Né? Eu fiquei 1 ano fazendo atendimentos na Delegacia da Mulher, uma Delegacia da Mulher daqui de São Paulo. E eu escutava muito isso das mulheres. Não, minha bisavó apanhava, minha avó apanhava, minha mãe apanha, todas as minhas amigas apanham, minhas tias apanham, todo mundo apanha. Você não apanha? Mas não é assim que é? E a gente falava, olha, porque a psicologia não está ali para dizer é assim ou é assado, mas a gente dizia, você não acha que tem outras formas de se relacionar? Como é que você sente o carinho, o afeto? E aí, às vezes, a pessoa... Eu lembro de um caso que foi muito emblemático, que ela já estava numa relação há quase 30 anos de violência. E eu fui falar com ela, e ela... Eu sou uma pessoa que falo alto, eu sou meio assim, expressiva. E aí, quando eu fui falar com ela, oi, tudo bem? Ela afastou. Assim, só de eu falar alto, aquilo para ela já foi super ameaçador, assim. E eu lembro que a gente fez um atendimento, e aí passou alguns meses...
ela voltou e trouxe uma caixa de chocolate e disse: eu estou em terapia, eu divorciei, eu estou ótima. E a gente ficou muito feliz com aquilo, porque depois daquele atendimento eu falei: nossa, será? Foi um dos meus primeiros atendimentos. Eu falei: será que o que a gente está fazendo aqui consegue, de fato, quebrar alguma amarra, produzir algum efeito? Porque é uma coisa que já está tão enraizada. Mas, enfim, ela foi. E aí depois ela voltou, né, dizendo isso, né, que estava em terapia. Porque é isso, você descobrir novas formas, né? Às vezes você só tem aquele modelo. Ao seu redor, só tem aquele modelo. E aí, só para finalizar, que é um pouco do que eu pensei também enquanto eu ouvi o painel anterior, que absolutamente tudo passa por raça, classe e gênero. Não tem como falar de violência sem pensar nisso, né? Porque quando a doutora falava dos 3 P's, né, pobre, preto e periférico, é disso que a gente está falando. E se a gente não entender que absolutamente não importa se eu estou falando de futebol, passa por isso. Porque se eu disser assim, a Dani é São Paulina, por exemplo. Não sei se é, mas estou só dando um exemplo. A Dani é São Paulina. Ai, Dani, que parte que você... Ai, por isso que você tá com essa roupa, esse salto, a blusinha e tal. Se eu falar, fulano é corintiano, maloqueiro. Então, absolutamente tudo passa por isso. Não importa do que eu estou falando. Eu posso falar de violência, eu posso falar de futebol, eu posso falar de moda. Passa por isso. E quando a gente também começa a entender isso... Por que os médicos não querem atender na Vila Pirajussara de não sei de onde? Né? Por que eles não querem? Porque o acesso à medicina é para alguns grupos e não para outros. O que eu quero pontuar com isso? Né? Que pessoas que eu quero salvar? Que pessoas que eu quero que sejam atendidas? Né? Isso não é sem propósito. Isso não é uma coisa sem... Não é tem poucos médicos porque é assim mesmo, porque é difícil a faculdade. Né? A gente sabe que não é isso. Né? Já não se tem muitas faculdades de medicina no Brasil e isso tem um propósito. E não é um propósito bom. É um acesso restrito para alguns grupos. E é algo que a gente precisa pensar. Né? Então, absolutamente tudo passa por isso. Né? Classe, raça e gênero. Não, tá super dentro. Ótimo, perfeito. Eu continuar falando, né? Não, tá dentro do tempo. Vai mais tempo. Depois você volta, então. Flávia. Bom, eu fiz uma apresentação, ela tá super careta. E eu tô vendo que aqui as apresentações estão muito mais afetuosas. E isso me dá uma liberdade de ser quem eu sou, né? Isso é ótimo. Então, eu vou tentar desconfigurar a caretice, que foi essa apresentação que eu fiz, tá? Tá. Tá. Bom, eu sou psicóloga junguiana e toda a sua fala me contemplou muito na questão do afeto. Realmente, o afeto é central no atendimento de vítimas de violência. Eu trabalho tanto no PROV, que é esse programa que trabalha com transtorno de estresse pós-traumático, focado em vítimas de violência, quanto no consultório particular. E eu vou trazer as duas experiências porque elas se complementam muito e trazem nuances diferentes sobre a mesma temática. Eu coloquei um pouco sobre o que é violência. Eu acho que a gente não precisa entrar muito em detalhes, mas pensando na violência como algo estrutural da sociedade. Ela está aí faz um sentido, no sentido de manter as relações de gênero, e quando a gente fala de violência de gênero, né? Está aí para manter uma hierarquia, para manter um status quo da sociedade. Opa, olha só. É muito mais complexo do que só uma simples relação vítima e agressor. É transgeracional, é cultural, é algo que está muito inconsciente na nossa sociedade. As pessoas que tanto fazem violência quanto recebem não se dão conta que isso é violência, na maior parte das vezes. E isso é um complicador extremo. Quando a gente fala de violência contra a mulher, ainda mais, porque é algo que a gente está podendo falar disso faz muito pouco tempo. Eu estou trabalhando no PROV há 5 anos, vai fazer 6 ano que vem, e eu, dentro desses 6 anos, vi o que todos esses movimentos culturais que Me Too, ou Meu Primeiro Assédio, Meu Amigo Secreto, causaram nos atendimentos lá.
por minha parte e de todos os psiquiatras e médicos envolvidos no atendimento, no sentido de... antes falava de comportamento de risco das mulheres que sofriam violência, agora não mais. Não só lá dentro, mas em todos os lugares que eu trabalhei com trauma. Isso está mudando. Então, assim, trabalhar com violência, por mais que seja esse trabalho muito difícil, me permite criar uma esperança na humanidade que é fundamental no trabalho que eu faço, assim. Então, acho que todo mundo já viu esse iceberg da violência, né? O que está exposto é sempre a violência física, a explícita, mas esse iceberg é muito maior e muito mais profundo e muitas vezes mais sutil, e atingir esse iceberg inteiro é muito complicado. Infelizmente, no PROV, a gente só consegue atingir lá em cima, no exposto, que é a violência mais explícita possível. Mas, no consultório particular, muitas vezes eu trabalho com o que está submerso aí também. Então, alguns dados e estatísticas, né? Isso em 2015. Foram 63 mil denúncias de violência contra a mulher, um relato a cada 7 minutos. Isso tem estimativas que representa apenas 1/3 ou menos do que realmente é, porque, novamente, não era falado antes, em 2015, menos ainda, né? 58% violências contra mulheres negras. Isso são dados estatísticos necessários para a gente olhar. Aqui, 85%, nesse caso dessa pesquisa, foi 85% as violências ocorrem em ambientes domésticos e familiares. Tem uma estatística que fala que 96% dos estupros ocorrem por pessoas conhecidas. Ou seja, essa coisa do estupro que ocorre na rua, no escuro, à noite, por um desconhecido, representa 4%. E ninguém fala desses 96%. Porque a pessoa que é abusada dentro de casa não pode falar. Não pode entender que aquilo é uma violência, porque vai ser ameaçada de novo, vai correr risco de vida, então é muito complicado, assim. Essa pesquisa eu acho particularmente interessante porque traz as percepções, né? E aí você vê como o tema é complicado, porque 67% dos participantes acreditam que a violência sexual acontece porque os homens não conseguem controlar seus impulsos. Daí você vai para outro, 97% dos participantes da pesquisa falaram que não concordam em hipótese alguma que a mulher pode sofrer o estupro. Mas 42% dos homens acreditam que a violência sexual acontece porque a mulher provoca. Então, os dados não batem. Não está todo mundo na mesma sintonia, não está todo mundo na mesma página quando a gente está falando sobre violência de gênero, assim. As coisas são complexas e contraditórias porque é um tema muito recente que a gente está lidando, assim. Recente e historicamente implícito na humanidade, né? Bom, o PROV é um serviço de assistência de pesquisa e violência e estresse, transtornos de estresse pós-traumático, né? É ligado à Unifesp e ao Instituto de Psiquiatria lá. É um trabalho multidisciplinar, então são psiquiatras, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, e a gente faz um trabalho muito importante também no Capão Redondo, capacitando a gente de saúde para trabalhar com trauma. A gente faz pesquisa, a gente atende crianças, jovens e adultos, não é focado só em atendimento de mulheres vítimas de violência, é aberto para qualquer pessoa. E faz parte de uma rede do SUS, portanto é de graça, e todos os psicólogos, acho que isso é importante, todos os psicólogos, inclusive eu, somos todos voluntários lá. E eu não vejo isso como diferença alguma no trabalho que eu faço dentro do consultório. Para mim é um trabalho... aliás, quando os pacientes vêm para mim no consultório, eu falo, eu trabalho aqui e eu trabalho no PROV, então eu divido meu tempo nesses dois trabalhos. Para mim é tanto quanto. Não é um voluntário de doação, para mim é um trabalho como qualquer outro. E eu me sinto remunerada de outras formas ali. Então, a gente provém atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico, psicoeducativo e, muitas vezes, formações e capacitações lá.
O transtorno de estresse pós-traumático que a gente lida lá é uma categoria psiquiátrica, é uma doença mental, né? Assim como é a esquizofrenia e tantas outras. Mas aqui a gente vai falar sobre trauma. E trauma não necessariamente entra numa... É difícil definir o que é trauma. Então, o trauma tem um caráter subjetivo. E aí está toda a beleza de trabalho com isso, né? Eu faço uma comparação em que o trauma é como um raio. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Então, pessoas podem ser violentadas e não necessariamente desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Ou podem. Mas é a pessoa que vai entender aquela experiência e vai dar o tom para isso, que vai falar que aquilo pegou em algum lugar para ela, né? E nem toda violência necessariamente vai causar um trauma para desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, mas vai criar uma marca que tem que ser lidada. Eu acho que na rede pública, atendimento psicológico com violência é quase inexistente. Aliás, atendimento psicológico na rede pública é muito difícil, muito, porque tem uma questão de temporalidade, não tem psicólogo interessado em trabalhar na rede pública, sempre tem que ser tratamentos focados de 3 meses, 6 meses, uma coisa muito sucinta, assim. Mas dentro da questão de gênero e violência de gênero, acho que eu vou trazer um aspecto aqui que é importante. 50% das mulheres que são estupradas desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático. E isso é a mesma taxa de pessoas que vão para a guerra. São os 2 eventos que mais causam transtorno de estresse pós-traumático. É uma estatística muito grande. E o PROV foi criado em 2008 pelo Marcelo Feijó e a Andrea Feijó, que são 2 psiquiatras, porque eles foram num congresso nos Estados Unidos sobre transtornos de estresse pós-traumático e lá se falou que no Brasil não tinha transtorno de estresse pós-traumático, porque aqui não tinha guerra. Sim, e aí eles realmente voltaram e falaram, bom, a gente vai ter que trabalhar isso porque a violência aqui é institucional, a violência aqui é generalizada, a gente vive numa situação de violência. Não, pois nenhum país tem 63 mil mortes, nenhum país de guerra. Sim. Então, assim, né? Exato. Realmente, a gente está acima das guerras. Exato. De fato, aqui não tem guerra. Tem outra coisa que é antes da guerra, que eu não sei o que é. Quase genocídio. É genocídio. É que a gente tem carnaval, então a gente não tem transtorno de estresse pós-traumático, né? As coisas se balanceiam, assim. Eu acho que o que mais me atraiu para trabalhar com trauma, violência e tudo mais é a possibilidade criativa disso. As pessoas que chegam violentadas e nesse estado de adoecimento e o TEPT, que é o transtorno, causam um paralisamento nas pessoas, elas ficam com um medo absoluto, generalizado de sair de casa. Tem pessoas que vêm até o PROV que estão há 2 anos sem conseguir sair de casa, porque perdem todos os controles e funções do corpo quando saem de casa. É muito agressivo. O transtorno de estresse pós-traumático está um pouco na moda, está dando para ver em vários seriados e novelas por aí, o que é ótimo, porque dá nome às coisas, né? Mas as pessoas vêm com sentimentos de estou sem saída, estou sem saída, estou no fundo do poço, não tenho saída, eu vou ficar aqui para sempre. E eu acho que o trabalho mais legal que é possível dentro do trauma é a abertura de portas, janelas, saídas, novas estradas, e que se a gente trabalhar direito e dar sentido para aquela experiência de violência, a pessoa abre milhões de portas que ela nunca nem antes pensava que era possível. E isso é o trabalho mais especial de trabalhar com trauma e violência, que é esse resgate da resiliência através do ressignificar. Lá no PROV eu trabalho com mulheres extremamente adoecidas, mas no consultório particular, mesmo quem não me conhece no trabalho com violência me indica pessoas e vem pessoas completamente que não sabem do meu trabalho com violência, eventualmente, com as mulheres, a temática da violência surge. E a grande diferença é que no PROV a pessoa chega lá já nomeada de você tem transtorno de estresse pós-traumático, portanto você sofreu um trauma. E no consultório ninguém é dito isso.
Consultório, às vezes, a pessoa demora 1 ano e meio para talvez expressar que lá atrás ela foi abusada quando tinha 6 anos de idade. E daí, para mim, que eu estou olhando aquela experiência, tudo faz sentido. Parece que traçou um ligue-pontos e fez uma figura ali que eu falei, agora eu entendi o que está acontecendo por trás de tudo isso. Mas o nomear a violência é muito importante. Esse é um dos primeiros passos para trabalhar com violência, é nomear, você foi vítima de uma violência. E muitas vezes esse nomear apenas leva meses. Não é uma coisa fácil de nomear. A pessoa às vezes me traz uma situação de violência em que ela não entende como violência e eu espero o momento certo para nomear aquilo. Porque se eu falar antes da hora, vai ser violento para ela. E talvez eu perca a oportunidade de tratar com aquela pessoa muito mais profundamente e de uma forma delicada. Então, é um trabalho afetuoso, realmente tem que ver cada paciente, cada momento, cada estrutura da pessoa para ela conseguir aguentar aquela nomeação. Eu tive um paciente que me contou que a primeira experiência sexual na vida foi... Ela estava bêbada e não acordada. Foi o namorado dela. E eu perguntei para ela, e o que você entendeu disso? Daí ela falou assim para mim, não foi um estupro. Foi a primeira vez, assim, tá bom, então vamos trabalhar dentro da categoria de não foi um estupro. Demorou meses até ela assumir que aquilo foi um estupro. Né? Não é uma coisa simples. A gente não consegue entender que essas violências aconteceram. Mesmo, por isso que esses 4% de quem quem sofre o estupro por desconhecido é mais fácil, no sentido de você pode ter raiva daquela pessoa que no meio da rua você estava indo a caminho do trabalho, do seu marido, do seu namorado, do seu familiar, é muito mais difícil. Entra numa complexidade que vai falar sobre como você se constituiu como pessoa, como aquela pessoa mudou você e como isso criou feridas que são invisíveis. Então é muito mais difícil mesmo. Não mais difícil, mas mais complexo, com certeza. Então, no PROV acaba surgindo que muitos dos casos são só esses casos de pessoas desconhecidas. A violência doméstica a gente quase não tem acesso lá, porque essas pessoas não chegam no PROV. É muito interessante. Eu fico pensando também se o adoecimento é diferente. Se não causa o transtorno de estresse pós-traumático, porque não consegue realizar que é um trauma, mas adoece vai para clínica de drogas e álcool porque precisa anestesiar aquilo, vai para depressão, vai para outros sintomas que não um transtorno de estresse pós-traumático, que é uma cisão na vida daquela pessoa, porque não, é uma coisa que ela passou a vida inteira sofrendo, 30 anos. Eu acho que isso que você falou, eu até anotei aqui, essa questão de nomear, trabalho muito isso em consultório, né? Às vezes as pessoas falam, não, aconteceu uma coisa comigo, e aí ela vai descrevendo a coisa, porque a fenomenologia tem muito isso, né? Ela trabalha com descrição dos fatos. Então a pessoa vai descrevendo, você vai perguntando mais, ela vai descrevendo, até que a gente fala, não, mas isso que você está me dizendo é tal coisa? E aí, quando a pessoa diz, não é isso, é tal, eu tenho esse sentimento, ou é esse fato, né? Vem essa libertação, que a gente acredita que liberdade, na verdade, é não ter medo, né? Não tem a questão da cura, né? Mas a cura na psico é isso, né? É ficar curando, é quando você deixa o queijo lá curando, né? Então é isso, é ressignificar, você fica pensando, se demora em cima disso. Então eu acho que é isso que você falou, o nomear. As pessoas não nomeiam, a gente atende em consultório muita gente que está com transtorno de estresse pós-traumático. Em outros espaços você percebe pelos sintomas e tudo mais, mas as pessoas não nomeiam, né? Tem um medo de nomear, porque nomear significa eu vivi aquilo, né? Então, não, meu namorado fez sexo comigo desacordado. Não é um estupro, porque o dia que eu disser um estupro, eu tenho que dizer... Porque meu namorado me ama e ele não faria isso comigo. E eu amo ele. É muito difícil, né? No PROV, a gente agora está com uma pesquisa que é em parceria com Pérola Byton. São só mulheres vítimas de estupro que desenvolveram transtornos de estresse pós-traumático. E a gente entra tanto com o lado medicamentoso quanto o terapêutico. E nessa pesquisa, até agora, são 72 mulheres que estão participando. Está dando ótimos resultados.
E dentro dessas 72, eu atuava na triagem. Então, eu entrevistava cada uma dessas mulheres. A triagem durava 4 horas com cada uma, assim, para pegar toda a história e ver o que estava acontecendo. E dessas 72 mulheres, só 2 eram familiares. E essas 2 mulheres não conseguiram ficar no tratamento, porque ao realizar que aquilo era uma violência e que causou tanto, não aderia. Não conseguia ficar no tratamento porque era muito forte a experiência. Ela ainda precisava de um tempo para entender e processar aquilo. É muito, muito forte mesmo. Então, qual é a especificidade do atendimento com mulheres vítimas de violência? Aquela pessoa que vem e já está nomeada, né, pós-nomeação da violência, vem com um nível de fragilidade extremo. E não vai ser no eu entendo o que você está passando. Essa frase a gente quase abole do consultório. Você não entende nada, tá? Essa é a premissa do psicólogo atendendo o trauma. Você não entende nada. Você está ali para escutar, você está ali para acolher, e acolher, às vezes, significa só espelhar o que a pessoa está falando. Falar, parece que você teve uma vivência muito difícil. E isso, às vezes, basta para a pessoa ir se acalmando e entrando em contato com um afeto outro. Ali no consultório, você tem que representar um mundo em que a pessoa não está vivendo no mundo real dela. Porque no mundo real dela, ela às vezes foi na delegacia e foi tratada mal, porque falou, que roupa você estava vestindo, qual era... Mas como assim? Você pediu para apanhar. Então, você tem que representar um outro tipo de escuta, né? E muito mais afetuoso e aberto para ouvir realmente isso. Tem pessoas que chegam no PROV que eu acho que nunca foram escutadas na vida, assim. É um ato revolucionário só de ter uma abertura para aquela pessoa falar. Então, não tem espaço para presumir ou julgar. Eu trabalho com isso há 6 anos e com muitas mulheres vítimas de estupro e com TEPT. Nenhuma é igual à outra, nenhuma. E é isso, o raio que bate em uma pode ser na questão da confiança, na outra pode ser na questão da autoestima, na outra pode ser na questão familiar. E cada uma vai bater de alguma forma diferente, e o trabalho vai ser ressignificar e abrir essas portas e janelas que estão emperradas, né? A culpa é uma característica muito, muito, muito forte. A pessoa se sente culpada, e é importante também nomear o lugar de vítima, que aí ela não teve culpa nenhuma sobre aquilo, que foi um outro elemento que veio e fez aquilo com ela, e aí trabalhar através da culpa. Em um segundo momento, depois que foi nomeada e que a pessoa já está um pouco mais fortalecida, é trabalhar a responsabilidade, porque a culpa fica no passado, você se martiriza e sobre o seu passado, e a responsabilidade te coloca para frente, para um projeto futuro de vida. Você se responsabiliza sobre o que você é, sobre quem você quer ser, sobre o que você quer fazer com sua vida e com essa experiência. E não é muito diferente de culpabilizar, é uma questão de empoderamento, responsabilização, né? De pensar ali atrás que talvez, se você não é o que você fez, né, mas o que você vai fazer daqui para frente. E isso é muito importante. É muito comum essas mulheres terem passado por vários outros setores, e eu acho que por isso que é tão importante o trabalho que você faz, e já ter sido julgada por diversas formas, pelo Estado, pela própria família, por amigos, pela comunidade religiosa. Em muitos setores tem muito julgamento. Assim como em muitos setores tem muitos anjos da guarda que conseguem acolher e fazer um trabalho super legal, né? Mas é um processo de desgeneralizar e desconstruir certos estigmas que elas trazem. Frases como eu sou suja, sinto que há algo de podre dentro de mim, meu corpo não me pertence, nem nunca me pertenceu, seria melhor estar morta, é cotidiano no trabalho, assim. Então, no contexto terapêutico, não vai ser só a redução de sintomas. Isso é a coisa mais visível. Isso vai se dar através da relação que você vai criar com aquela pessoa, do vínculo e de proporcionar esse espaço de afeto e acolhimento, né?
mas lá vai também ter uma construção de novos limites entre si e o mundo, e novos vínculos e reconstrução de vínculos afetivos, de rede social. A gente vai chamar os familiares quando é necessário para explicar o que a pessoa está fazendo, o que ela está passando, e muitas coisas assim. Para mim, o vínculo com o profissional é o melhor catalisador e transformador terapêutico. Realmente é isso. Não vai ser no divã, vai ser no olho a olho, vai ser no afeto, vai ser, às vezes, falando sobre minha vida para o paciente. E o PROV, a gente tem uma coisa de temporalidade que é muito difícil, né? Que lá as pessoas entram e têm entre 6 meses e 1 ano para serem tratadas. Quando está saindo os sintomas do TEPT, começa a entrar numa riqueza de conteúdos de uma vida inteira que a gente não tem tempo para continuar. Por isso que eu gosto tanto do trabalho no consultório, porque lá eu tenho um tempo para trabalhar com maior, um pente fino e maior profundidade várias questões que surgem, assim. Mas é impressionante como no consultório todas as mulheres trazem em algum momento algum tipo de violência, assédio, e é uma temática... você falou de raça e sobre questões socioeconômicas, com certeza muda muito, mas a violência não tem, ela acontece em qualquer lugar, assim. Em violência de gênero está em todas as camadas da sociedade. A gente acha que é só na periferia, que é só nas longe da Zona Oeste paulistana. Não é. Está em todos os lugares e é uma coisa muito complicada, assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que esse trabalho me possibilitou realmente sempre me humanizar, assim. É uma coisa que é muito bonito ver essa reconstrução da possibilidade criativa dentro do trabalho com a violência, sempre. E de ver como que a gente vai mudando também conforme esses afetos, essas histórias. E com certeza esse trabalho me proporcionou ver as violências que eu sofri na minha vida, em que eu achava que era normal e que não era... Eu trouxe um vídeo, mas nem sei se tem tempo para passar, ele tem 1 minuto e meio. Ele é o trailer, na verdade, de um documentário que chama Precisamos Falar do Assédio. Alguém já viu? Não. Então, o vídeo é de uma diretora chama Paula Saqueta. Ela estudou comigo, uma querida, e eu fui lá dar o meu depoimento também, achando que meu depoimento não seria nada, assim, sabe? Como assim? Meu assédio é básico, né? Toda mulher já sofreu esse assédio. E aí ela entrevistou, o que ela fez foi pegar uma van em São Paulo durante 1 semana e colocar em pontos abertos, assim, na Paulista, depois no centro e tudo mais, e recolher depoimentos de assédio de mulheres, para quem quisesse passar nessa van e dar o depoimento. Ela recolheu em 1 semana 130 depoimentos, e nesse corte final foram 26. E aí ela me ligou e falou, o seu depoimento foi para o corte final. Eu falei, o quê? O meu depoimento? Aquele qualquer coisa, né? E aí a gente vai fazer uma sessão privada e eu queria que você viesse com as mulheres dos depoimentos que vão para o corte final ver o filme antes de eu lançar. E foi um grupo que eram 26 mulheres, e foi uma das experiências mais chocantes foi ver as mulheres assistindo o meu depoimento e todas fazendo assim, não acredito. E eu falava, gente, mas não é nada para mim, sabe? E aí eu me choquei em que eu não assumi a minha própria violência ali. Foi ali que eu percebi que algumas violências que a gente passa não passam longe da nossa cabeça, que aquilo é um assédio e que é chocante, sabe? E ainda assim não é uma violência que eu traumatizei ou qualquer coisa, mas a gente não dá o devido peso, a gente não nomeia, nem agentes de saúde que trabalham com isso. Então, esse filme foi muito importante até para mim poder realizar essas pequenas violências que a gente tem, assim. Mas eu trouxe só o trailer, eu só queria mostrar alguns tipos de falas em que eu ouço muito.
e aparentemente falo, dessas mulheres. Então, se puder... Eu tinha, acho que uns 5 anos, ou 7, eu não sei ao certo quanto, quando eu comecei a sofrer abuso sexual do meu primo. E quando cheguei até a janela do banheiro, tinha um homem da comunidade me observando há muitas horas, assim, há muito tempo, na minha intimidade, eu dentro da minha casa. Aquele olhar, sabe, foi um olhar muito violento. E eu lembro que quando eu caí, ele falou que o lugar de mulher era sempre no chão. A gente nunca devia olhar para eles frente a frente, era sempre de baixo. Chegava uma hora que simplesmente você chegava nos lugares dura e já evitando qualquer tipo de contato, e ele olhava na sua cara e falava: não se preocupa, hoje eu não vou fazer nada com você. Acordei com ele em cima de mim, foi... Tem umas horas que o mundo para de fazer sentido e tem uns segundos, não sei se dá pra medir desespero em segundos. Eu não consigo lembrar direito o que aconteceu. Eu só tenho uns curtos flashbacks. Do momento da dor, do desespero, de não conseguir me mexer, de não conseguir gritar, de não conseguir falar. Como se, além da minha virgindade, ele tivesse levado quem eu sou. Não queria que terminasse nesse fundo, eu queria mesmo era passar que isso é possível de mudança, todos esses relatos. E esse é o trabalho que a gente faz, de ouvir isso e conseguir dar outro sentido e significado, pegar essas experiências e transformar numa semente para crescer a pessoa, para empoderar, para fortalecer, e não só manter nesse lugar de vítima. O lugar de vítima precisa ser nomeado e precisa ser reconhecido, e depois a pessoa tem que se tornar uma mulher inteira de novo, não só ser marcada como vítima e apenas aqui, né, nesse lugar, né? E queria agradecer, porque essa experiência está sendo maravilhosa de ouvir todas essas mulheres. Eu acho que essa coletividade também dos relatos, quando eu ouvia essas 26 mulheres, foi uma das experiências mais importantes de também me sensibilizar com tudo novamente, né? Porque às vezes a gente vai criando casquinhas, e é importante às vezes retirar as casquinhas e se deixar tocar pelo tema de novo, assim. Bom, gente, queria agradecer a Flávia e a Mari. Super importante, super potentes as falas e as reflexões. E queria, enfim, abrir para contribuições, para colocações. Obrigada pela fala de vocês, pela participação de vocês. A minha pergunta, eu tenho, na verdade, 2 perguntas. Acho que vocês falaram, existe a possibilidade de cura, né? Eu queria entender, assim, por exemplo, hoje aqui a doutora Albertina contou o caso de uma menina que é abusada desde os 4 anos até os 30 anos. E aí eu fico pensando, gente, qual a esperança de cura? E o outro ponto, você falou que é importante nomear, as duas falaram que é importante nomear. Esse processo de nomear, ele não tem um efeito assim de vitimização, ele tem um efeito de libertação, ou primeiro um e depois o outro? Boa tarde, eu sou a Daniela, sou agente comunitária de saúde. E a senhora falou sobre o STEP. E eu me identifiquei um pouco.
mas eu fui um pouquinho mais além. Eu fiquei pensando, eu como agente comunitária, quando eu identifico isso na minha área, como que eu vou passar isso para a minha equipe? E como que eu vou trabalhar isso, já que na minha unidade não trabalha como o PROV? Vamos lá. Pode. Vou começar com você, Dani. Então, são duas questões, né, que eu tinha até anotado aqui. Essa linha que eu trabalho, a gente trabalha muito na perspectiva de que tudo é bom e ruim. Tudo, absolutamente tudo. E aí você pode pensar, mas como uma pessoa que foi violentada dos 4 aos 30, como que a gente pode abordar um aspecto positivo nisso? E aí a gente vai trabalhar num outro sentido com ela, que é essa questão da responsabilidade que é imprescindível, mas eu tinha até anotado uma frase aqui para terminar, mas que cabe, que é do Sartre, um filósofo que eu gosto bastante porque ele tem uma grande contribuição a essa linha que eu atendo, que é liberdade é você decidir o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Então, é mais ou menos dessa forma. Mais importante do que o que acontece com você é o que você faz com aquilo. Então, mais importante do que você ficar dos 4 aos 30 debaixo de um jugo de violência é o que nós vamos fazer com isso agora. É isso. Então, o nomear é importante por conta disso, porque você vai chorar essa dor, você vai se colocar nesse lugar de vítima, porque frases como essa, eu devia de estar morta, eu mereço, né? E uma coisa que eu vejo muito em consultório com mulheres vítimas de violência é uma tonalidade afetiva que a gente chama, que é assim: ah, não, então, ele vinha, ele me estuprava, eu tinha 6 anos, era com a penetração e não sei o quê, depois eu ia tomar um café, aí ele me dava um pão, aí nesse tom, assim, como se fosse o mesmo tom. E isso para você ver que isso está tão enraizado, incrustado, por isso que o nomear é importante, porque ela não se permite falar, meu Deus, alguém com 4 anos ia lá e colocava um pênis dentro de mim, eu tinha 4 anos, eu era uma criança. O que uma criança de 4 anos tem que viver? É muito distante disso. Então, o nomear ele é importante por isso. E aí a forma de nomear não é uma forma que faz com que ela ela vai reviver, provavelmente por estar falando, mas não é um reviver no sentido da culpa, de não, eu mereci isso mesmo, eu devo ter feito alguma coisa. Não nesse sentido, mas no outro viés de eu posso chorar por isso, eu posso sofrer, eu posso gritar. Eu sempre falo que para os pacientes, que o consultório é um espaço sem julgamentos. É uma das primeiras coisas que eu falo no contrato inicial, né, quando a gente começa o atendimento. Eu gosto muito de clínica particular por conta disso, porque eu acho que a gente precisa de novos modelos, né? Não esse modelo clínico enferrujado, que às vezes a gente tem a visão, né, de que o paciente senta ali, o psicólogo senta aqui, o psicólogo sabe. Entende? Uma coisa que é um modelo que não é funcional, assim, na minha visão, mas é entender, e eu falo isso para os pacientes, que a terapia acontece nesse encontro, é nessa relação, e é uma relação. É uma relação, não tem essa de um distanciamento, né? Eu não estou distanciada. É claro que eu não sei o que você viveu, né? Eu não vou nessa perspectiva de eu entendo que você viveu, eu posso me colocar nesse lugar. Não é disso. Mas é justamente o fato de ouvir aquela pessoa que talvez nunca foi ouvida de fato, né? E por isso, às vezes, até essa tonalidade, né? Eu tomo café, eu sou estuprada e tá tudo ali dentro. E em determinado momento a gente, inclusive, apontar isso. E as próprias pacientes se chocam, assim. Às vezes, delas verem que não tem uma diferença, né? Entre viver e ser estuprada, entre a violência e a não violência. Tá tudo junto, né? A vida tá toda permeada por isso. Acho que eu respondi um pouco, né? Que a cura, né? As pessoas têm muito isso, né? Não, mas eu vou ser curada? E aí eu sempre dou esse exemplo do queijo. A cura para a psicologia não é diferente da medicina. A medicina, ela trabalha com esse modelo. Eu vou te dar um antibiótico, vou combater aquela doença e você vai ficar bem. A psicologia, ela trabalha diferente. Então, a cura para a psicologia é o que a gente faz com o queijo. A gente deixa ele ali curando para ele pegar mais sabor. A cura para psico é isso, curar é isso. É você se demorar em cima daquilo que te aflige.
Por isso que contar, nomear, não é necessariamente se revitimizar num sentido violento, né? Mas ao nomear, ao me colocar e pensar, não, eu fui vítima, né? É importante me reconhecer, né? Quando você estava falando até de você, do seu próprio relato, como é difícil, às vezes, para a gente reconhecer, eu fui vítima dessa situação, né? Eu sofri violência. E ao reconhecer isso, a gente agora vai para o segundo passo. O que eu faço com isso? Qual o lugar que isso vai continuar ocupando na minha vida? Nesse lugar da impotência, né? Que eu me sinto de, eu devia ter morrido, né? Eu sou suja, desse lugar. Ou eu vou pegar aquilo, por isso tudo é bom e ruim. Eu vou pegar aquilo e vou usar como potência. E para abrir portas que talvez nunca eu tinha pensado. E aí é bonito, depois de um processo, a pessoa virar para você e dizer isso. Se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não estaria aqui, nesse lugar. Então, olha como tudo é bom e ruim. Mas esse processo, né, é óbvio que a gente não fala isso para a pessoa, mas depois desse caminho, a gente consegue apontar porque isso, inclusive, ela pode usar em outros aspectos da vida dela, né? De entender que, em vez de eu ficar na falta, né, eu posso ir para outros espaços dentro de mim, né, em vez de ficar na falta. Mas que é importante o poder sentir ódio, o poder sentir raiva. Por isso que eu falo, esse espaço no consultório é um espaço sem julgamento. Pode odiar pai, pode odiar mãe, pode odiar o agressor. Você pode fazer o que você quiser, porque a gente idealiza esses modelos de família, né? Não, o pai, a mãe, os filhos se amam, família doriana, todo mundo senta na mesa. Só que não, a gente sabe que não funciona assim. Relações são construídas e precisam ser cultivadas. Não importa se elas são sanguíneas ou não. Só complementando sua fala, acho que quando a gente fala que tem que nomear e validar o lugar de vítima, é porque a pessoa não se sente vitimizada por uma agressão. Então, a partir do momento que nomeia, ela pode sentir que aquilo estava errado, que aquilo dói mesmo, que aquilo faz ela sofrer, e isso é legítimo, e isso é muito importante. Não é a gente legitimizar ela, é ela se legitimizar sobre todos os sentimentos que ela estava tendo em relação àquilo, e normalmente o adoecimento da saúde mental vem através do não poder sentir, não poder ser aquela pessoa que se sentiu naquele lugar. Então é mudança de perspectiva para a pessoa. Agora, o se vitimizar no sentido de se permanecer no lugar de vítima, por isso que entra a responsabilidade. Porque aí, então, sim, você foi vítima, o que faremos a partir de agora? Qual o próximo passo, né? Porque, sim, é importante, tem um trabalho todo e tem um tempo de trabalhar a questão da vítima, e depois vamos lá, a vida segue e a gente tem que continuar vivendo. Você não quer mais ser só uma sobrevivente, você quer voltar a viver. Né? E acho que isso é importante sobre o processo de cura, é não sobreviver à vida, é vivê-la mesmo. Acho que é nesse tempo da cura, da maturação, de entender que você é e tem fragilidades, e isso é força também, entender suas fragilidades. Acho que tem um processo muito bonito da psicologia na terapia, que você, entendendo suas fragilidades e entendendo suas feridas, você se fortalece. As pessoas entram num sistema, né, de que se você nega, você está mais forte. Não, é o contrário. Você integra aquilo em você, aquilo faz parte de você e você fala, isso é bonito. Eu sou sensível e isso é uma força minha, não é fragilidade, sabe? Acho que esse é o processo mais da cura. Sobre o que você trouxe, eu acho que tem tanto a questão jurídica de fazer, se você viu que teve um abuso, que teve uma questão, é necessário relatar, mas a gente tem que pensar, é necessário para quem? É para mim, como agente de saúde, que estou aflita com isso e não sei o que fazer, então se eu relatar para a polícia, qualquer coisa, isso vai ser melhor para mim ou para a pessoa que está sofrendo, né? Isso é o que a gente tem que pensar. Então, acho que sempre trabalhando com uma equipe multidisciplinar é importante relatar para
enfermeiros, médicos, e aí decidir em equipe, porque essa responsabilidade sendo só sua é muito grande para você tomar sozinha. E a partir do momento que você se sensibiliza com isso, também vê dentro das suas possibilidades, porque isso é importante, saber os nossos limites como agentes de saúde, como você vai abordar isso com o paciente, né? De você ir lá e falar, olha, se está acontecendo alguma coisa, você precisa de ajuda para alguma coisa, fala comigo. Mas isso só se você conseguir também lidar com isso, porque nem sempre a gente tem nossas limitações, né? Eu sei trabalhar com trauma e violência com adultos, mas no PROV tem o setor infantil, eu não consigo chegar perto lá, sabe? Com criança é um limite que me bate, eu choro junto, eu não vou estar ajudando ninguém, porque é um limite que eu sei que eu vou me sensibilizar tanto que eu não vou conseguir ajudar. Tem tantos outros psicólogos que falam, não, você faz um trabalho maravilhoso, você é o meu ídolo. E aí as pessoas falam, mas você atende adulto, é muito pior. E fica um babando ovos para o outro ali. Mas porque a gente reconhece os limites. Assim, eu sei que atender criança eu não consigo, mas trabalhar com violência, com adulto, com mulheres, vem que a gente aguenta. Mas é isso, é importante você saber qual é o seu limite também, de onde você consegue chegar com cada atendimento. Eu sei que para a gente comunitária de saúde é intenso o trabalho. Vocês têm ali uma resiliência incrível. Assim. Vocês fazem um trabalho muito mais terapêutico do que vocês acham que fazem. E eu acho que vocês precisam reconhecer isso também. Se já não reconhecem, né? Posso fazer um adendo? Pode. Que eu acho que é importante também um adendo que a gente falou do autocuidado, né, quando você falava dessa questão da equipe, de reconhecer, né, os limites e as potências também do trabalho que se faz. Fiquei pensando um pouco isso, da gente reforçar isso, principalmente para vocês que estão na rede, né, essa questão do autocuidado, de cuidar de si, de ter um momento, né, porque às vezes as pessoas que estão na rede e trabalham com essa temática, que parece que se você 5 minutos que você se desviar, parece que uma mulher morreu, né? A gente tem essa impressão de que as vidas dependem o tempo todo da gente, e isso é uma carga que se torna muito pesada, né? E pode se tornar muito adoecedor. Então é muito importante, né? Quando você fala que você tem equipe e tudo mais, pensar isso até junto com a equipe, né? O que as pessoas estão fazendo ali também para se cuidarem, né? Para estarem bem, né? Porque realmente o trabalho que os agentes de saúde fazem são imprescindíveis e é muito terapêutico, porque a escuta, né? A escuta ela é muito terapêutica, né? Então esse trabalho também de escuta de... Eu acho que o agente comunitário sofre muito com essas amarras. Que aí a gente chega até a equipe e daí da equipe diante não vai. Não vai, porque a gente não tem a rede. A rede. Tem a rede, mas tem a falha da comunicação. Sim. Então, assim, eu não sabia do PROV. Minha equipe, pode ser que saiba, talvez não. É uma coisa, assim, que a gente vê muito essa questão do cuidado. Cuidar de quem cuida, né? O cuidar de quem cuida, eu, pessoalmente, eu já tive uma experiência, assim, que foi muito... Tudo por um lado bom e um lado ruim, né? E aí, aquela questão... Era uma mãezinha que participava do grupo de gestante, desde o início da gestação, tinha filhas, tudo. E aí, o vizinho virou o agressor da filha. E, assim, era um vizinho que já conhecia mais de 30 anos, tomavam cafezinho, churrasquinho, final de semana, bonitinho. A menina foi no mercado comprar batata e a menina nunca mais voltou. Todo mundo procurou, a comunidade toda, ninguém achou. A menina estava dentro do apartamento dele, debaixo da cama, morta. Então, assim, a gente tem um contato direto com as pessoas, né, os agentes de saúde. E o que a gente sempre pede justamente é isso, maior comprometimento também, não só da instituição também, com essa questão do cuidar da gente. Mas também vem o outro lado. Como é que a gente se vê para fazer esse cuidado? Porque se a gente não correr atrás também... E, assim, o Santa Marcelina, ele tem uma rede de apoio para os agentes, para os funcionários, porque ele tem esse olhar desse cuidado. Só que para isso a gente tem que procurar, a gente não é encaminhado, vamos dizer assim. Eles veem a necessidade e vai lá.
Nesse caso em especial, como eu também fazia parte do grupo que essa mãezinha participava, tudo, a gente ficou... Eles perceberam que a gente ficou muito chocado, porque, assim, é uma coisa extra, né? Então, a rede de apoio foi até a unidade, conversou. E aí, depois, algumas foram fazer essa participação. Eu achei, assim, de suma importância exatamente por causa disso. Dentro do consultório, você não tem julgamentos. Dentro do consultório, a gente é um ser único. Né? A gente tem a atenção que muitas vezes a gente não tem, porque geralmente a gente entra na casa das pessoas para ter a escuta. Dentro da nossa casa a gente tem uma escuta, mas é uma escuta diferenciada. A escuta do profissional é uma coisa à parte e tira aquele estigma. Você tá com o psicólogo? Ai, doido. Você tá doida. Vai com o psiquiatra, você tá doido. E quebra isso, quebra essa barreira. É um momento que você tem para você, vão te escutar e pronto. Não tem o julgamento. Ah, não, mas você não devia ter feito assim. Ah, mas por que você fez daquele jeito? Então, assim, muitas vezes a gente fica preocupado com isso e adoece. E adoece muito a ponto de você não conseguir sair de casa, você não conseguir cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa. Tem aquelas barreiras. E com a ajuda do profissional, a gente consegue quebrar essas barreiras. Boa tarde. Meu nome é Catarina, sou agente comunitária de saúde também. E queria falar um pouquinho assim, em relação ao agente comunitário de saúde, a gente sabe que acho que 50% mais ou menos dos profissionais que são agente comunitário já está adoecido, já está em algum tratamento por conta de muitas situações que a gente ouve e a gente não tem mesmo com quem compartilhar e quando tem, muitas vezes a coisa não anda, fica ali no caminho, fica ali dentro da equipe. E como eu já falei hoje, né, nós somos comunidade, nós moramos no território. E por estar ali no território, por morar na comunidade, a gente não acompanha só aquela pessoa no período das 8 horas de trabalho. A gente acompanha no final de semana, à noite, porque são nossos vizinhos, né, são nossos parentes. Mas, para os meus colegas agente comunitário, eu quero deixar até um adentro, e é essa campanha que nós estamos levantando, juntamente com a doutora Fabíola, que na expectativa de agente comunitário de saúde, nosso trabalho realmente não é valorizado pelas nossas instituições. É um trabalho que não é visto e muitas pessoas não sabem o que a gente faz, não conhecem o trabalho do agente comunitário de saúde. Mas que nós, enquanto categoria, e a categoria ela é grande, é um número alto de pessoas, nós temos que começar a nos ver e nos valorizar. Temos que começar a nos enxergar. E eu acho que tenho certeza que o conhecimento, ele muda toda uma realidade. Então, se eu tenho um conhecimento que tem que ser trabalhado em rede, que isso está dentro da Constituição, que dentro da minha unidade de saúde tem que ter um núcleo de prevenção à violência, porque está na Constituição e a lei pede, né? Que eu tenho o direito, sim, a ser acompanhada enquanto usuária, porque eu também sou profissional, mas eu também sou usuária, porque eu moro na região, então eu sou cadastrada, então eu tenho o direito também. Então, entender e tomar posse, porque não adianta só ouvir esse direito, mas temos que tomar posse, nos fortalecer enquanto categoria, para fazer com que a nossa categoria seja valorizada. Mas se a gente ficar esperando que o outro nos valorize, isso não vai acontecer, porque não é conveniente para eles que a nossa categoria seja uma categoria valorizada. Não é. Nós temos um sindicato que tem uma representatividade legível, e aí eu convido as minhas colegas a ser mais participativas em relação a isso, porque estamos caminhando. Só que a gente de saúde tem um papel muito importante dentro do SUS, dentro da saúde, e é um papel que até muitas vezes o agente de saúde ele não conhece. Então, fica essa dica também de que nós não devemos só esperar ser cobrado, mas nós devemos também cobrar. Se eu tenho uma situação na minha área e que requer um trabalho profissional ali, com todos os profissionais, e eu levo para a minha equipe, isso não está acontecendo, eu vou ter que ir para meu gerente, eu vou ter que ir para a supervisão pública, por isso é importante participar do Conselho Gestor de Saúde que existe, que tem que ter nas unidades de saúde, tem um Conselho Gestor de Saúde que é na unidade, tem um Conselho de Supervisão também, para poder levar isso adiante, porque nós temos que ser fiscalizadores dos programas públicos que existem. Então, isso é muito importante. E aí, eu quero deixar só esse adentro mesmo e convidar, porque hoje estamos aqui. Agradecemos a doutora Fabíola, né? A instituição tá bom, mas assim, nós convidamos outras colegas, muitas outras colegas, né?
E a gente tem que entender que eu não vim para aqui hoje enquanto agente comunitário de saúde, eu vim para aqui hoje enquanto comunidade. Estou completamente fora do meu horário de serviço, do meu horário de trabalho, mas que é importante, porque tudo que eu ouvi aqui, tudo que vocês falaram, vão ser replicado para 200 famílias. Vão ser repassados para 200 famílias. E vai fazer a diferença assim, porque dessas 200 famílias, se 3 famílias entenderem o que aconteceu, o que está acontecendo aqui, da forma que a gente está entendendo, e essas famílias tomarem posse do que aconteceu aqui, e eu levar para essas famílias, vai haver mudança, vai haver transformação. Então é muito importante também nós termos essa consciência. É isso que eu queria falar. Obrigada. Então tá bom, a gente pode encerrar, né? Porque, né, depois dessa fala maravilhosa. Eu queria... tem mais alguém que quer fazer algum comentário? Então vou fazer 2 perguntas que eu fiquei aqui pensando. Tem muitas formas da violência se expressar, né? E quando eu li Seria Melhor Estar Morta, eu ouvi isso de 4 amigas diferentes essa semana. Só essa semana. E todas dentro de relacionamentos abusivos, né? E aí, isso para mim é um alerta, porque eu já ouvi histórias, esse é um indício de que está muito próximo do próximo, que é o suicídio. Então, essa fala, para mim, ela é muito emblemática, né? Então, como que você lida com isso? Né? Então, eu queria um pouco entender dessa perspectiva, como é que, para vocês, lidar com essa fala. E dentro da Avon, a gente tem um programa, uma política, a gente implantou uma política de acolhimento das mulheres, das funcionárias que sofrem violência doméstica. Então, a gente tem um grupo que é formado por nós do Instituto, as médicas e a equipe, que a gente tem um canal telefônico, que é o PAI, que é o Programa de Apoio Empregado, que também tem profissionais, tanto psicólogos, advogados, que atendem. Então, quando chegam casos onde tem esse extremo, ou que, por exemplo, os gestores eles são orientados com os indícios que mostram essa mulher chegou com um sinal de esganadura, isso é um sinal de alerta de que ela está muito próxima de um feminicídio. Então, a gente precisa estar, e aí a gente alerta todo mundo. Enfim, então, tem algumas coisas. Então, tem algumas falas que elas são muito próximas daquilo que a gente não quer que aconteça. Como é que vocês agem nesse sentido? Então, eu queria que você contasse um pouco. Queria que você trouxesse alguns sinais, né, do TEPT. Chama TEPT, né? Quais são os sintomas mais... Porque ele pode se misturar muito com depressão, ele pode se misturar... Então, assim, talvez a dificuldade de você ter os encaminhamentos... Eu acho que tem uma questão na saúde que a gente não consegue nomear na saúde. Então, assim, é por isso que é um problema de polícia. Porque na polícia, você tem lá um protocolo, e aí o protocolo, você segue o protocolo, minimamente no protocolo você consegue. Mas na saúde, a gente não tem nem no formulário a violência doméstica classificada. Ela não é nem uma classificação. Então, quando chega, você não sabe para onde que você manda e o que você faz, né? Então, um sinal é de que, como que as agentes de saúde que atendem 1 milhão, são 8 mil agentes de saúde em São Paulo, 1 milhão de famílias, de pessoas envolvidas, como que elas não sabem do PROV? Né? Então, assim, eu acho que isso tem uma questão que a gente tem que olhar na saúde. Então, acho que trazer alguns sintomas pode ajudar a gente a pensar como é que a gente vai separando uma coisa da outra. É difícil na psicologia, porque você tem muitos sintomas que podem levar para uma doença ou outra doença, enfim, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, mas acho que é legal você trazer. E eu queria que vocês falassem, porque tem aparecido. Essa semana mesmo nós fizemos, né, a Dani nem sabe, mas essa semana a gente teve CIPAT, que é a semana dentro das empresas de segurança. E aí a gente teve a gente estava aqui, e aí a gente teve uma parceira nossa que foi para Avon falar com a fábrica. Quando ela saiu, no dia seguinte ela recebeu 3 casos de estupro marital. De sinais de estupro marital dentro da fábrica. Que eu já recebi também, atendo. Então, assim, o estupro marital, como assim? Não existe estupro marital. Assim, você está casado, faz parte do casamento, não existe negócio de estupro. Então, só de você nomear, é isso. Você fala, nossa, então não é assim.
né? Não é para ser? Então, queria que você trouxesse um pouco desses elementos, porque principalmente quem é agente de saúde está dentro, é isso, né? É essa relação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E para Mari, acho que você começou a falar sobre a importância de cuidar de quem cuida, mas eu queria que você trouxesse alguns elementos ou alguma experiência que você viu que funciona de cuidado de profissionais dentro de instituições que têm trabalhado com a violência. Se você também tiver exemplos bacanas, acho que é legal trazer. Tá? Então, primeira questão sobre mais falar sobre querer estar morta e mais sobre ideações suicidas, né? Vamos colocar assim. Eu acho que a principal, quando vem essas falas, quando vem essas ideações, a principal fala que eu faço mas você está querendo que a dor pare ou você quer estar morta? Porque isso é muito importante. Às vezes a pessoa só não aguenta mais aquele nível de sofrimento que está acontecendo. E não é que ela quer encerrar com a vida dela, ela só não aguenta mais. E isso é importante também para ela entender que a dor pode passar e que ela pode voltar a viver, né? Acho que a diferença, essa é a principal diferenciação, porque é isso, ela está sobrevivendo àquela dor constantemente, é uma sensação de não vai ter saída, né? E você às vezes tem que ser bem mais incisivo do que em outros casos e falar, tem saída sim, confia aqui comigo, vem de mão dada que a gente vai junto. Já tive casos que eu tive que chegar... Aí, uma coisa importante, saber a rede que a pessoa está inserida, né? Se ela estiver passando por aquilo sozinha, ninguém souber daquele nível de sofrimento que ela está passando, aí sim é quebra de sigilo, é avisar os pais, é avisar algum amigo ou familiar, porque ela não pode passar por esse nível de dor e sofrimento sem ter gente alertada sobre isso ao redor dela, porque tem que estar, às vezes, durante um tempo de vigília. Quando a gente trata com antidepressivos ou alguns remédios psiquiátricos, os remédios dão, no primeiro momento, uma energia a mais, e essa energia a mais, em casos muito graves, podem vir com tentativas de suicídio, porque a energia a mais não cessa o sofrimento, mas dá energia para fazer algo em relação àquele sofrimento, e isso é muito difícil, assim. Então, por isso que a gente trabalha muito com os familiares ou amigos para dar conta daquela pessoa, assim, e isso tudo dentro das possibilidades dela. Me lembra a sua pergunta de novo, a segunda? Sobre os sintomas. Os sintomas do TEPT. Então, claro que a gente pouco trata TEPT, só TEPT. Todos vêm acompanhados de vários outros sintomas, mas tem algumas coisas bem claras, assim. Primeiro, o transtorno de estresse pós-traumático se dá depois de um mês em que a violência ou o evento traumático aconteceu. Então, se passado um mês os sintomas permanecerem, isso é transtorno de estresse pós-traumático. Se você tem esses sintomas antes desse um mês, chama transtorno de estresse agudo, que é o TEA. E esse agudo. E então vai ter sintomas de hipervigilância, a pessoa tem uma sensação constante de que aquele evento traumático vai acontecer em qualquer lugar e é generalizado. Então, eu estou dentro de casa, eu acho que o meu agressor vai estar dentro de casa e eu fico preocupada, eu fico olhando as janelas, eu fico trancando as portas e eu não consigo dormir. Normalmente, o sono é uma das questões mais afetadas. Ou se dorme com dificuldade, se dorme tem pesadelos, sono entrecortado, ou só dorme durante o dia. Tem questões de evitação, então começa a evitar, se eu fui abusada num ônibus, começa a evitar ônibus, depois começa a evitar todos os transportes públicos, começa a evitar os pontos de ônibus, começa a evitar, ou se eu fui abusada por um homem, começa a evitar contato com qualquer homem. É uma evitação de todos os sinais que remetem. A pessoa fica simplesmente paralisada no passado, naquele dia do trauma. É como se ela revivesse aquilo o tempo todo e uma ambulância estivesse na cabeça dela, soando um alarme: você está em perigo, você está em perigo, você está em perigo. É uma coisa que chega a ter alucinações quando a pessoa não dorme faz muito tempo, não consegue descansar. É uma sobrecarga adrenérgica, assim.
Além disso, pode vir acompanhado com sintomas depressivos, então a culpa é dentro desses sintomas, é uma não vontade de viver, uma falta de esperança. Às vezes tem sintomas dissociativos, que é quando você tem crises de ausência, assim, a pessoa parece uma cisão mesmo, ela parece em estado catatônico durante alguns minutos, se ela ouve um barulho muito forte, por exemplo, que remete ao trauma, e aí ela entra em estado de ausência, porque é uma proteção do corpo contra esses momentos, assim. Que mais que tem de sintoma? Às vezes a pessoa fica dentro desse estado sem dormir, hipervigilante, a agressividade aumenta, então a pessoa está muito agressiva com todo mundo ao redor, também pode ser um dos sintomas. Mais ou menos esses sintomas, assim. E estupro? Sim. Então, aí que tá. No PROV, a gente lida muito pouco com o estupro marital porque não chega na rede, né? É o mais complicado, assim, de realmente... E eu acho que a parte da nomeação aí é muito difícil, mas é muito mais tirar da normalidade, né? Trabalhar com... Isso não é normal, isso que você está vivendo não é o que é amor, isso não é casamento, isso é um abuso, isso é começar a trabalhar que aquilo que ela está vivendo não é o que deveria ser. Só que entender que isso, talvez, que nem foi uma fala sua, né, sobre uma das pacientes da delegacia da mulher, que ela fala, não, mas minha avó sofria, minha mãe sofria, minha bisavó... Então, entender que se ela vai entender que aquilo é uma violência, ela está quebrando um ciclo mitológico, milenar, né, transgeracional, de talvez que é uma história que nem pertence só a ela, ela vai estar quebrando com a família inteira dela. E muitas mulheres, quando começa a falar sobre a violência dentro da família ou dentro do casamento, a família inteira briga com ela. É muito difícil mesmo, porque a família fala, mas para que mexer nessa história? O que você vai ganhar com isso? Agora está todo mundo de mal porque você ficou sofrendo, sabe? Então tem que ter uma rede mesmo, tem que ver se ela não está sozinha nisso, se ela vai ter algum apoio ao redor dela que vai dar forças para essa quebra de um paradigma dentro da família, dentro do casamento. Acho que isso é o principal, assim, ver a rede de apoio, porque todas essas questões de trauma e violência sofridas sozinho é um risco de vida, normalmente, assim. Tá aqui. Antes de responder sua pergunta, vou dar um peteleco também, que você perguntou para ela, porque eu acho que essa questão da ideação suicida, né, aliada aí ao trauma, né, ao TEPT, tem essa questão do consultório, né, pode até parecer repetitivo, mas eu acho que a psicologia clínica ela é muito importante também por conta disso, né, porque a partir do princípio que você fala, 4 amigas minhas que estão em relação abusivas vieram com essas falas. E realmente, né, isso mostra que a pessoa está numa eminência, né, está em um sofrimento muito grande. Né? Se ela vai ou não, né, enfim, cometer o ato é uma outra questão. Mas, assim, tá muito difícil para ela, tá muito difícil ficar ali. E aí eu acho que a questão de você dizer para a pessoa, inclusive, né, procura um psicólogo, eu inclusive já fui com amigas minhas que estavam, né, em situações de violência, né, que não, mas eu não consigo ir sozinha, tá bom, então eu vou com você, eu não tinha como atender porque era amiga, mas você quer que eu vou com você, então vou passar na sua casa, a gente vai lá, porque isso eu acho que a rede ela é importantíssima, mas se a gente encaminhar também para um bom psicólogo, ele vai fazer esse mapeamento, né, inclusive junto com a pessoa, né, falar que é um combinado que eu tenho com pacientes que estão, né, que apresentam aí a questão da ideação suicida, é falar, então tá bom, eu faço um acordo. Se você pensar em fazer isso, você vai me ligar antes de fazer? É um acordo. Tá, a gente tem um acordo? Tem um acordo, tá. Então, se você for fazer, para quem que eu posso ligar depois de você me ligar? Porque também é isso, o paciente fica
avisado de que haverá essa quebra de sigilo, porque a gente precisa eticamente, né? Então, tudo isso é estabelecido e fica muito claro. E eu acho que isso, quantos pacientes já me ligaram e quanto isso já ajudou, né? Inclusive de aproximar as pessoas, de entender. Então, a rede. Por isso que eu acho que nesses casos, quando a gente está... Eu tenho um amigo que está nessa situação. O que eu faço? Eu acho que a psicologia clínica ela pode ser muito efetiva nisso. Eu não acho que ela é a única coisa, né? Mas eu acho que ela é uma das, né, que podem ajudar muito. Então, você acionar e conhecer profissionais até que tenham esse conhecimento. Nem todos os psicólogos trabalham especificamente, ou têm esse conhecimento, mas profissionais que trabalhem com isso, que entendam isso, porque é importante você fazer em consultório isso. Não é um atendimento isolado, onde você não vai levantar nenhuma questão. Para pacientes que estão com ideação, sim, a gente vai precisar falar isso. Quem que é sua rede? Tá sozinho, não tem ninguém. Então, como que a gente vai fazer? Tem que ter um amigo, tem que ter alguém, né? E, eventualmente, sempre tem, né? Acaba tendo alguém a quem aquela pessoa recorrente. Então, acho que isso é uma coisa importante. Agora, respondendo a pergunta mesmo, de algum caso do cuidar de quem cuida, né? Eu acho que 2 situações, acho que no próprio workshop, né, Mafô, é incrível quando você explicou no começo do workshop, né, que o Instituto está fazendo nos estados, onde a gente se reúne com a rede, né, para a gente aumentar ou melhorar, dar essas respostas eficazes aí no combate à violência. As pessoas nos procuram, né, e a gente acaba escutando tantas histórias, né. Eu acho que uma coisa que é simbólica, que a gente colocou, né, esse momento do autocuidado, onde as pessoas podem falar, né, falar um pouco sobre si, sobre o seu dia a dia, sobre o que é importante para elas, como é fazer esse trabalho, enfim, falar um pouco sobre elas e dar esses nomes, que eu acho que é muito importante. Estou sendo repetitiva, gente, mas nomear é tão importante, né? Então, por isso que a gente está falando bastante disso, né? Porque poder dizer, reconhecer os limites, né? Inclusive dizer, até aqui eu posso, aqui eu não posso, com criança eu não posso, aqui eu consigo fazer esse trabalho, com esse não fazer. Reconhecer esses limites, e a gente não tem como reconhecê-los se a gente não nomear, a gente não tem nem como se cuidar se eu não reconhecer e entender que eu preciso, porque às vezes parece que se eu trabalho com isso, eu tenho que ser forte, né? Eu não posso nunca, né, pedir ajuda, dizer que está difícil, né? Você falou uma coisa muito importante do conhecimento, é uma reflexão que eu tenho feito esse ano, que foi um ano incrível para mim de aprendizado mesmo. E eu vejo que essa questão do conhecimento, né, a gente sair da ignorância, como ela é importante, como é libertador, a gente conhecer que não adianta eu esperar só que o Estado faça, que seria ótimo, seria perfeito, mas não funciona assim. Então, como é importante eu reconhecer os meus limites, entender a lei, saber o que eu posso, o que eu não posso, o que é meu dever, o que é meu direito, inclusive para buscá-los, né? Inclusive para buscá-los. Então, eu acho que é muito importante essa questão do conhecimento. Então, eu acho que no workshop tem alguns casos assim, mas em consultório eu também já atendi, né, advogados, pessoas que trabalham, advogadas principalmente, né, mais mulheres buscam consultório, gente. Para os homens é mais difícil, mas eu tenho alguns pacientes homens também. Mas, assim, advogadas, pessoas que trabalham na rede de atuação, enfermeiras e tudo mais, que trabalham com violência, né, e que buscam, né, o consultório particular, buscam a clínica, justamente porque chegaram nesse momento muito com burnout também, né, que é esse esgotamento físico, né, que lembra um pouco até, né, os sintomas de TEPT, né? Então, esse esgotamento de você... Às vezes a pessoa já está realmente sem conseguir trabalhar, sem conseguir sair de casa, não consegue cuidar dos filhos, se sente culpado o tempo todo, às vezes, inclusive, de ter uma vida que não é violenta. Nossa, eu tenho isso, as outras pessoas não têm nada. Será que eu mereço, não viver isso? Né? Por que eu não apanho, fulano não apanha, todo mundo apanha? Então, tem algumas questões, inclusive, de culpa, né, de ter uma vida, né, enfim, sem violência. Então, acho que a clínica também é uma das coisas, mas eu gosto de pensar também que ela não é o único caminho. Tem pessoas que não se dão com a terapia, né? Tem gente que fica triste até quando eu falo isso. Você é psicóloga, você não devia falar isso. Aí eu falo, gente, porque é isso. Tem pessoas que não gostam de fazer terapia, eu acho que tá tudo bem. Eu não acho que ela é o único caminho. Eu gosto muito da clínica, mas eu acho que tem outros caminhos e tem gente que encontra outros caminhos. Amigas minhas vêm falar,
nossa, eu fiz terapia, não adiantou, eu fiz isso, não adiantou, aí eu fui para yoga, aí eu fui, entende? E aí eu encontrei ali na meditação, e eu acho que tudo isso é super válido. Acho que a gente não pode também ficar num modelo único. Não acredito em histórias únicas, né? Eu acredito que a gente tem sempre aberturas de possibilidades. A terapia é uma delas, e inclusive quando a gente vê, em consultório acontece, que aquele processo, de repente, não tá tão frutuoso ali, junto ali você também pode, né, abrir esse leque de possibilidades junto com a pessoa. Outra coisa que eu ia encerrar falando isso. Não, imagina, foi ótimo que você trouxe. É isso mesmo, porque o ano que vem um dos meus projetos é abrir grupos, né, para mulheres, e é justamente por isso, porque eu amo grupos, né? Foi uma vivência que eu tive, inclusive, no convento. A gente fazia muitos grupos, né, para nós falar, a gente se cuidava. Essa questão do autocuidado começou muito cedo na minha vida, porque nós apresentávamos esgotamento. Eu saí do convento até com esgotamento, né, e tudo mais. A gente apresentava muitos sinais do esgotamento, porque a gente trabalhava muito, a gente tinha uma vida de trabalho muito intensa e pouco pensávamos em nós, até por como funciona essa coisa da caridade, fazer em função do outro e tudo mais, que tem um lado muito positivo, mas o convento foi percebendo que é necessário, e a gente foi tendo palestras, foi entendendo como é necessário o autocuidado, e a gente ia para a praia, a gente fazia momentos de lazer, era muito interessante isso. E principalmente rodas de conversa, e eu adoro rodas de conversa. Eu acho que a questão do grupo, porque é isso, às vezes eu tenho um afastamento porque você é a psicóloga e a psicóloga está muito acima, né? Não, imagina, psicólogo jamais vai sofrer violência, né? Então, o paciente tem essa fantasia às vezes, né? Que você é muito diferente, está muito distante, por mais que você se aproxime. Mas quando a outra fala, e aí ela fala, nossa, mas eu também, a outra fala, e é bonito ver isso no grupo. Então, é um dos meus projetos, inclusive para o ano que vem, né, ter grupos, né, para mulheres, e aí depois a gente, dependendo do que for aparecendo, a gente ir separando, inclusive, só violência, só isso, e poder fazer isso em consultório, promover esses grupos que eu acho que são muito importantes, grupos terapêuticos. Bom, gente, é isso, né? Eu acho que algumas coisas ficaram muito fortes na fala de vocês duas, que eu queria só reforçar para a gente sair com esse compromisso e essa corresponsabilidade. Eu acho que a proposta dessas conversas e dessas rodas, elas têm essa ideia mesmo de ser uma corresponsabilidade. A gente sai daqui, né, como a Catarina disse, bom, eu sou responsável por 200 famílias. Então, a minha responsabilidade é voltar e falar com essas 200 famílias. E se 3 dessas famílias conseguirem entender como funciona essa dinâmica da violência e eu conseguir transformar, é disso que eu estou falando. E eu tenho mais 200, eu tenho mais 200, enfim. Então, acho que essa é uma dos propósitos. A gente tem a transmissão, que inclusive vai ficar disponível. Alguém me perguntou, ela me perguntou. Então, todas as palestras vão ficar disponíveis com conteúdo incrível que a gente pode assistir de novo e pegando novos elementos daquilo que a gente não conseguiu captar nesse momento, porque a gente estava de um jeito, amanhã a gente vai estar de outro, outras coisas vão aparecer, né? E aí, eu queria trazer 3 pontos que eu acho que foram muito fortes da questão de vocês. O primeiro é o poder da fala, né? A gente tem um fórum que chama Fale Sem Medo. E essa história da gente nomear tem a ver muito com a fala. Nós, inclusive, temos... A nossa campanha do ano passado é Quando Existe Voz. E aí era dar voz para especialistas, para vítimas, trazendo nas suas falas como é que a gente ressignifica. Porque é isso, né? A voz, quando você conta, ela te ajuda a curar e reorganizar o pensamento daquela violência e vai te ajudando a ressignificar aquilo que você era vítima para aquilo que você tem potência de fazer. Eu acho que essa questão que você traz de Sartre é realmente isso, né? O que eu faço com aquilo que fizeram comigo? Né? Então, assim, eu não consigo lidar com o que fizeram comigo, mas eu não tenho controle, né? Mas eu posso mudar, né, para o futuro, que é a questão da responsabilidade. Tem uma outra questão que é histórias mudam histórias.
Quando eu gosto muito disso, porque eu acho que quando a gente conta histórias, eu não necessariamente me identifico com aquela história, mas aquela história me faz me conectar com a minha história. E isso é muito importante, muito potente para saber de onde eu vim e para onde eu quero ir. Então, acho que esse é outro ponto importante. E o terceiro que vocês trouxeram, muito forte, é como é que a gente faz as redes de apoio funcionarem. Porque é isso, de alguma forma, as redes precisam funcionar. E essas redes, hoje de manhã a gente começou o dia falando sobre isso, sobre as redes de solidariedade, que são essas redes de mulheres que se formam para apoiar outras mulheres, e que tem sido fundamental, e que é um pouco desse trabalho de encontrar pessoas que estão querendo fazer a diferença na vida de outras pessoas. E como é que a gente faz também a rede institucionalizada funcionar melhor, né? Que elementos importantes, então, quando você traz... Puxa, é importante que as organizações valorizem o nosso trabalho, mas primeiro a gente precisa valorizar a gente mesmo, né? Porque às vezes nem a gente valoriza o nosso próprio trabalho e acha que o que a gente faz... eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. É verdade, você não está fazendo mais, mas isso é muito importante. E a gente não dá tanto valor para isso, né? Então, saber que cada um e cada uma de nós tem uma potência e um valor inestimável para a transformação é fundamental, porque é daí que começam as transformações. Isso não interessa se eu sou... E eu falo isso para os meus filhos. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio. Então, assim, ela tem um nível de poder de transformação. O meu de 5 tem outro poder, eu tenho outro. Mas nenhum de nós deixa de ser responsável pela transformação. E o meu filho de 5 é isso. Assim, na escola, ele é o defensor das crianças. Então, assim, a professora já falou assim, olha, ele é bagunceiro, mas ele protege todas as crianças que choram, que apanham. Então, assim, eu falei, tá tudo certo. Então, pode ser bagunceiro mesmo, é assim mesmo, tem 5 anos. Eu acho que é um pouco da ideia de que qual é a responsabilidade que a gente quer assumir, né? Pra gente também não delegar para o outro. Tem um diretor de uma organização, eu tenho falado muito, porque esse é o meu livro de cabeceira, chama Trabalhando com o Inimigo. E esse livro ele construiu um pouco olhando de quem que é de verdade o nosso inimigo, né? E ele começou a fazer essa discussão. A primeira vez ele dirigia um departamento que chamava Cenários Adaptativos na Shell. O papel deles era planejar a catástrofe, era isso que ele tinha que fazer. Então, assim, se explodir um petróleo, um poço de petróleo, não sei aonde, o que a Shell vai fazer? Se acabar o petróleo, não sei o que a Shell... Enfim, ele ficava fazendo isso. Ele falou assim, puxa, mas será que eu só consigo pensar em adaptar uma catástrofe que pode acontecer? Será que eu não consigo construir processos que sejam transformadores? E aí ele construiu uma metodologia que chama Cenários Transformadores. E essa metodologia, ela tem alguns princípios. E a primeira vez que ele fez isso foi em 92 com o Mandela. Nossa, o Mandela tinha acabado de ser liberto, tinha acabado de acabar o apartheid, o regime do apartheid, e aí o Mandela chamou o Adam Kahane e falou o seguinte, eu preciso reconstruir a África do Sul. Aí ele falou, então, você precisa de 3 coisas fundamentais para isso acontecer. A primeira é de que você precisa ter reunidas na sala pessoas que tenham os mesmos objetivos que você e não os mesmos princípios. Porque quando tem os mesmos princípios, é o seguinte, você é católica, eu sou evangélica, a gente não tem os mesmos princípios, a gente não se fala. Pronto, acabou a conversa. E aí, no final das contas, todo mundo quer ir pro céu. Seja lá o nome que a gente dê pro céu. Um dá Orum, o outro dá céu, um tem 5 deuses, o outro tem 1 deus. Mas no final, todo mundo quer ir pro mesmo lugar. Então, assim, o objetivo é o mesmo. Tudo bem, os caminhos são diferentes. Mas o objetivo é o mesmo. Então ele falou assim, precisa reunir aqui as pessoas que têm os mesmos objetivos, mas não que pensem igual. Porque senão você não vai conseguir entender quais são os gargalos, porque cada um está olhando sobre um ponto de vista. Então a primeira coisa, você precisa conseguir fazer isso. Que é aí que ele fala do trabalhando com o inimigo, né? O segundo é de que você precisa ajudar as pessoas a discutirem e não a debaterem e não a discutirem. Ele está querendo dizer o seguinte... A gente precisa saber ouvir e falar. Porque agora, teve um momento onde a gente não falava. Aí agora todo mundo fala e ninguém escuta. Então vai ter que chegar um momento em que horas que a gente fala e tem horas que a gente escuta. E não dá pra eu ficar falando e você já tá pensando naqueles 5 minutos atrás daquilo que eu falei que te incomodou de um jeito que você não consegue mais me ouvir. Esse download, assim, porque eu acho que o que você tá falando é uma bobagem. Então... Nem tudo que eu falo é bobagem. Tem coisas que talvez você não concorde, tá tudo certo. Mas tem coisas positivas, é isso. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, como que você faz? E a terceira coisa é que você precisa entrar em campo. Não dá pra gente só julgar e dizer que o problema é do outro. Porque se a gente
E aí ele fala que a mudança que a gente tem que fazer a gente sempre ouve que se você é parte do problema, você tem que ser parte da solução. E ele diz que, na verdade, não é isso. Ele diz, se você não é parte do problema, você não será parte da solução. Todos nós, em alguma medida, somos parte do problema. E se a gente não se entender desse jeito, a gente não vai conseguir fazer. Então, eu acho que esse espírito é um pouco a gente entender quem é a gente em campo, né? Nesse lugar, né? Então a gente vai ter psicólogos, a gente vai ter agentes de saúde, a gente vai ter policiais, a gente vai ter juízes, a gente vai ter promotoras, enfim, vai ter médicas. Aqui passou de tudo hoje, né? De todo mundo que tem um papel fundamental, as empresas, as organizações, enfim. Então, acho que essa é um pouco da ideia que a gente quis trazer hoje, para trazer a saúde para um lugar que, para a gente aqui, talvez esteja mais sólido, de que ela é fundamental, mas para a maior parte das pessoas a violência ainda é um problema de polícia, né? Então acho que é a nossa responsabilidade, corresponsabilidade, fazer com que isso chegue para mais pessoas e que a gente consiga sim trazer para essa dimensão, porque quando a gente trouxer para essa dimensão a gente humaniza o problema, né? E que no final de tudo, né, quando acho que a Catarina foi a primeira que falou, a gente está falando aqui de humanos. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? No final das contas, são de pessoas que a gente está falando, de histórias que são particulares e que são únicas e têm que ser entendidas nessa individualidade, porque se a gente colocar, e como elas são muito parecidas, porque ela vem de uma mesma estrutura, parece que a gente está falando da mesma coisa, quando na verdade tem muitos elementos que a gente não está conseguindo enxergar, que são fundamentais, né? Então é isso, gente. Eu queria agradecer muito. Eu estou assim, né, extasiado com esse dia, maravilhada com tudo que a gente pôde trocar. Dizer que amanhã é o nosso último dia. A gente amanhã fala sobre participação política, né? Então, qual é o papel que a gente precisa trazer, e quanto mais a gente precisa trazer as mulheres para esse espaço, que é o espaço público, não o espaço privado, né? O que essa eleição fez com a nossa vida, né? O que ela fará e o que a gente tem de desafios aí para os próximos 4 anos e 2, na verdade, quando a gente pensar aí nas eleições municipais, que são as eleições que, né, afetam muito o nosso dia a dia, né? Então é isso. Se vocês não puderem vir, assistam. Vai estar disponível de qualquer forma, mas a gente espera vocês aqui, tá bom? Obrigada, gente.